então tá fazendo sentido essa conversa, né? Porque a gente tá entrando num assunto aqui, a gente tá entrando... Vocês estão vendo que a gente tá entrando bem na conversa. Estamos falando de DSM, estamos falando da classificação, eu tô mostrando como que essas classificações, elas não são engessadas, elas são uma construção. Olha só o que aconteceu. Eu descobri essa discussão. Foi assim. Eu estava lendo sobre bipolaridade. Quando a gente vai estudar transtorno bipolar, a gente percebe que tem duas formas da depressão aparecer. Tem a depressão que é pura e tem a depressão que é mista. Pura, ela é só depressão. Mista, ela é misturada com sintomas da mania. Então, transtorno bipolar é uma condição que causa depressões. É uma das maiores causas de depressões que existem. E aí, se a pessoa tiver todos os sintomas dela para baixo, tristeza, melancolia, perda de energia, falta de vontade, perda do prazer, tudo para baixo, que nem uma vela apagando, sabe? É toda para baixo. Isso é uma depressão pura, é tristeza pura, é falta de energia pura, é perda de prazer pura, tudo para baixo. Quando tem uma mistura, quando a gente mistura a tristeza, a melancolia, o para baixo com uma coisa para cima, com uma ativação, ou seja, a pessoa está triste, melancólica, mas está agitada, está irritada, está impulsiva, está gastando, está compulsiva, está comendo demais, cabeça agitada que não para, eu estou misturando duas coisas que não era para estar junta, duas coisas, e aí não é mais pura, aí é mista, entendeu? Então o nome misto, quando a gente fala depressão mista, dentro do DSM, a gente está falando da depressão com características mistas. São características mistas que mostram essa coisa que mistura tristeza com ativação. A depressão, ela até... Eu vou ler aqui os critérios de depressão para todo mundo ter, tá? Então, a gente tem que ter humor deprimido ou perda do prazer. Ou a pessoa está triste, ou ela não está vendo graça na vida. Uma dessas duas coisas tem que ter para falar que ela está com depressão. Se não tiver, ela tem que ter. Aí, junto com isso, ela vai ter alguns outros sintomas. Então, ó, peso. O que pode acontecer com peso? Pode perder ou ganhar peso. Perde ou ganha no mesmo diagnóstico. Insônia. Pode ter insônia ou pode dormir demais. Olha só, dois opostos no mesmo diagnóstico de novo. Agitação. Aí que tá o negócio, ó. Aí, presta atenção nisso aqui. Agitação ou retardo, ou lentidão motora. Ou ela tá agitada, corpo agitado, ou o corpo dela tá lento. Olha só, misturando duas coisas no mesmo diagnóstico. Ou o corpo tá rápido, ou o corpo tá lento. Fadiga ou perda de energia. Mesma coisa. E no pensamento de culpa, pensamento de que não presta para nada, pensamento de inutilidade, que é negativismo da pessoa deprimida, que pensa tudo negativo. Redução da capacidade de pensar, de tomar decisão. Então, é um problema do raciocínio. A parte do raciocínio que a depressão também pega, também derruba. E a parte que todo mundo conhece, que é pensamento de morte, querer morrer, de pensamento de suicídio e tudo mais. Isso tudo é sintoma de depressão. O que chama atenção aqui nesses sintomas? O que a gente fica assim estranhando? Como que pode o mesmo diagnóstico da perda ou ganho de peso? Da insônia ou excesso de sono? Da agitação ou lentidão motora. Como que ele pode misturar duas coisas assim? Isso é muito esquisito, isso é muito estranho se a gente pensar que é a mesma doença, que é o mesmo problema. E aí que está a questão. A depressão ela não é uma doença, ela é uma síndrome. Se você não pega... Tem até uma live que eu falei só sobre isso. O que é síndrome, o que é doença e tudo mais. As depressões, o transtorno depressivo é uma síndrome, é um conjunto de sintomas que a gente juntou. Daquele jeito que eu li aqui a entrevista do coordenador. Como que eles juntaram? Eles foram perguntando, fazendo uma votação, lá em 1980, foram fazendo uma votação e chegaram nessa lista aqui. E é uma lista que se a gente olha, a gente acha estranho, porque como que a pessoa pode ter o mesmo problema, que uma tá agitada, outra tá lenta, e as duas têm o mesmo problema? Isso chama muito atenção, isso é muito estranho, pensando que a gente está falando de uma potencial doença, de um problema no corpo. Que coisa que é essa? Que doença que é essa? Que dá tosse e tira tosse. Que dá febre e dá frio. São conceitos totalmente diferentes, totalmente antagônicos. Então, por isso que
às vezes a gente tem muita confusão no diagnóstico. É porque a classificação ela é problemática. Os tratamentos às vezes não funcionam porque a forma como a gente classifica tem lacunas, tem falhas. A gente está aprendendo, entendeu? A gente está aprendendo. Eu vi uma definição que eu acho que foi do próprio Spitzer. Eu acho que foi o próprio Spitzer, o organizador do DSM, que ele fala de como que hoje a gente está na psiquiatria, a gente está como se estivesse na biologia antes de Darwin. Antes de Darwin chegar, a gente estava super perdido, não tinha teoria da evolução. Antes de Galileu falar que a Terra, a Terra girava em torno do Sol, a gente está nesse momento dentro da psiquiatria. Então a gente está entendendo o que as coisas estão acontecendo, o que está acontecendo, como que a gente organiza o conhecimento. Então é natural que tenha essas questões que são meio estranhas mesmo. E por isso que às vezes dá a impressão que os tratamentos não têm uma boa resposta, porque se a gente fica preso dentro dessa lógica, demora muito tempo para a coisa evoluir, demora muito tempo para as classificações alcançarem o conhecimento científico que a gente tem hoje, tá? Vai ficar gravada sim a live, tá bom? Certo, gente? Então tá fazendo sentido essa conversa, né? Porque a gente tá entrando num assunto aqui, a gente tá entrando. Vocês estão vendo que a gente tá entrando bem na conversa. Estamos falando de DSM, estamos falando da classificação. Eu tô mostrando como que essas classificações elas não são engessadas, elas são uma construção, e como que a gente às vezes parece que sabe de tudo, só que na verdade nós estamos organizando ainda o entendimento dos problemas, né? Então dá um like aqui no YouTube se está fazendo sentido para você, faz um comentário aqui só para eu entender, ter esse feedback de vocês, tá? E aí o que acontece? O que é na prática? Então vocês viram todos esses sintomas de depressão, né? Tristeza, melancolia, perda do apetite, agitação ou lentificação, tal. O que o DSM precisa ter? O que tem que acontecer para eu oficialmente ter uma depressão com características mistas pelo DSM? Olha só que curioso isso aqui. Olha só isso aqui, que esquisito. Ó. Humor elevado ou expansivo. A pessoa tem que estar eufórica. Então ela tem que estar deprimida, triste, sem vontade de fazer as coisas e ao mesmo tempo com humor eufórico. A gente não consegue ver isso acontecer. A gente não consegue ver isso na prática. Autoestima inflada. Então ela tem que estar triste, mas achando que ela é incrível. Ela tem que estar falando mais do que o habitual. Isso é uma boa. Tem gente que fica deprimida e fica super falante. Isso é sintoma de mistagem. Com certeza. Aceleramento, pensamento agitado, pensamento muito agitado. Aí já tem uma confusão, porque no critério da depressão fala que a agitação psicomotora, né, que é do pensamento e física, é um sintoma de depressão. Mas aqui embaixo já fala depois que é um sintoma misto. Então tem uma coisa que fica meio estranha aí nesses dois critérios. Aumento da energia, então a pessoa fica muito ativa para compulsão, ela tá triste, deprimida, mas está trabalhando, estuda, está comprando coisa, está fazendo um monte de coisa, está compulsiva em alguma parte, está se expondo a risco, então está gastando muito dinheiro, está fazendo alguma coisa assim, tá dirigindo o carro correndo, está fazendo alguma coisa estranha. Até é coisa que as pessoas, quando vem acontecer, pensam em borderline, né? Não, pode ser depressão com características mistas, não é só coisa de borderline isso aqui, não. Redução da necessidade do sono, a pessoa não precisa dormir porque ela está com muita energia. Então vocês reparam que os critérios são esquisitos? Não sei se vocês pegaram isso, me diz se pegou, se ficou claro essa questão de como que os sintomas são estranhos. Como que eu vou ter? Imagina, fecha o olho e imagina. Uma pessoa deprimida, humor deprimido, triste, perda do prazer, tá super para baixo, tá tudo desanimado. Me diz como que você imagina ela ao mesmo tempo com humor eufórico, rindo, se divertindo, achando tudo lindo, se achando incrível, autoestima inflada. Vocês reparam como que esses sintomas são difíceis de encaixar? Eles não são simples de encaixar, não dá para encaixar. Então, os sintomas os sintomas que o DSM coloca para dar uma depressão mista, eles são muito pequenos, eles são muito difíceis de bater. E é por isso que provavelmente você talvez nem tenha ouvido falar sobre depressão mista.
Porque quem não está atualizado com as leituras, com os autores, com os pesquisadores de transtorno bipolar, nem sabe direito o que é depressão mista. Porque esse negócio do DSM é super insuficiente para entender isso de verdade. Ele usa critérios que restringem a depressão mista e fica dificílimo alguém tá deprimido e se achando incrível. Alguém tá deprimido e tá eufórico. Como que você mistura? Não tem como. Os critérios ficam muito restritos. E aí eu fui atrás de entender Me digam, por favor, se está fazendo sentido isso que eu estou falando, se está dando para acompanhar, tá? Às vezes a gente está falando de um assunto aqui que vai meio longe, mas... e às vezes pode se perder, eu não sei... Aqui, eu sei que tem psicólogo, tem psiquiatra assistindo, tem médico, tem pessoas curiosas, então vocês podem dar o apontamento, tá, gente? Se tá muito... Se ficou alguma coisa aqui... No YouTube, quem falar no YouTube vai saber. Quem tá no Instagram, venha pro YouTube, porque é aqui que tá legal, tá? E eu vou mostrar um negócio que vai aparecer só para quem é do YouTube. E daqui a pouco eu já vou desligar a transmissão do Instagram, vai ficar só pro YouTube, tá? Vamos lá, olha isso aqui, pega isso aqui. Pega isso aqui, beleza, gente, se tá conseguindo entender, fico feliz, tá? Ó, pega isso aqui, eu vou mostrar... Tá aqui, esse artigo aqui, ó. Não, peraí, esse não, é outro... Ui, peraí. Esse aqui. Esse artigo aqui com esse cara muito legal, simpático. E olha só, ele escreveu uma carta para a revista e ele colocou a foto dele. Olha só, a gente nunca vê a cara dos autores, está aqui. O Anastasios Kokopoulos. Ele é um dos maiores pesquisadores que tem de transtorno bipolar. E aí, quem tiver, se você for psicólogo, se for profissional, se quiser ler essa carta aqui, isso aqui é um editorial, é uma opinião dele, que ele organiza super bem essa questão de como que o DSM está errado sobre os diagnósticos para depressão mista. Então, o DSM erra, o 4 errou, o 5 errou, o 5 novo ficou igual. Então, ele fala de forma bem clara e é muito legal da gente ver, porque isso tem uma história. Tudo tem história na psiquiatria. Isso é muito legal. A gente vai entender. Por que acontece que o DSM não atualiza essas características? Por que isso acontece? Por que a gente não atualiza? Tem tantos estudos há tantos anos, por que a coisa fica tão assim? O que acontece? Se a gente vai ler o pessoal do transtorno bipolar, todo mundo sabe que a coisa deveria ser atualizada. Eu vou dizer aqui, daqui a pouco, os sintomas, as características de uma depressão mista. Eu vou falar como que é o sintoma da depressão mista pela forma mais atualizada, que é diferente do DSM, tá? Essa live é para quem quiser ver, perguntar se a live é para médico. A live é para médico, é para psicólogo, é para paciente, é para todo mundo, tá? Mas olha só que curioso. Vocês querem entender por que o DSM, que é o livro que a gente usa, está desatualizado com os conhecimentos da pesquisa atual de depressão mista? Por que ele está desatualizado? Olha só que história legal. É porque foi assim, antigamente... Tinha o Kraepelin, que foi um pesquisador, que ele descrevia os diagnósticos. Ele que descreveu a primeira vez o transtorno bipolar, vários já descreveram esquizofrenia, mas ele organizou, ele é uma referência no mundo inteiro até hoje. Ele escrevia lá em 1900, então é do início do século passado. Kraepelin, ele escrevia e ele definiu uma doença chamada psicose maníaco-depressiva. Psicose maníaco-depressiva. Muita gente ouviu falar de psicose maníaco-depressiva porque a psiquiatria também usava isso até esses dias atrás. Psicose maníaco-depressiva. A psicose maníaco-depressiva virou duas coisas. Ela bifurcou e virou duas coisas no DSM. É o transtorno bipolar e as depressões recorrentes. Então, as depressões recorrentes e o transtorno bipolar, eles vinham do mesmo lugar antes. Eles não eram separados. Eles eram juntos. Aí veio um outro pesquisador, que é o Lordnan, e ele separou. Então, essa história da gente separar depressão de um lado e transtorno depressivo de outro é uma invenção recente dentro da psiquiatria. Isso não tinha até não tanto tempo assim. Antes era meio junto, entendeu? Antes era meio junto. Kraepelin, ele fazia junto, depressão recorrente, transtorno bipolar era meio que junto. Aí a gente separou. A gente separou depois. E aí o que acontece? A gente separou, o DSM separou. Então o DSM fez
unipolar e bipolar. Ele reforçou isso, já tinham pesquisadores falando, aí o DSM tomou esse entendimento de que existiam separado as depressões unipolares, as depressões bipolares, uma para o lado, outra para o outro. Então, toda vez que existem pesquisas, que existem linhas de pesquisa, pesquisadores da bipolaridade e tudo mais, que tentam explicar que existe uma coisa chamada espectro bipolar, que existe uma coisa chamada bipolaridade leve, que a bipolaridade ela é maior do que a gente pensa. Toda vez que tem isso, que o transtorno bipolar é muito maior do que as pessoas pensam. O transtorno bipolar é muito maior do que o DSM está dizendo. O transtorno bipolar é mais complexo do que isso. Toda vez que a gente fala isso, e quando a gente fala de depressão mista, depressão é mista por quê? Porque ela mistura sintomas de depressão com sintomas de ativação da mania. Então a depressão mista, ela tá ali no assunto da bipolaridade. Não é todo mundo que tem depressão mista que é bipolar, não é isso. Mas ela caminha junto com esse conceito que não separa, que nem água e óleo, o que é depressão unipolar, o que é bipolaridade. Então, depressão unipolar é só para baixo, é tudo para baixo. Bipolar é para baixo e para cima. Essa divisão que a gente fala dos diagnósticos é uma construção que é recente aqui da era do DSM para cá, ela foi reforçada, mas na prática, na biologia das pessoas, ela é muito junta. Então vocês veem as pesquisas as genéticas. Genética, qual é a influência da genética? Se uma pessoa na família tem transtorno bipolar, aumenta a chance do filho ter transtorno bipolar, ter depressão, ter ansiedade, ter um monte de problema psiquiátrico. Porque essas divisõezinhas, elas não são tão precisas assim. E aí o DSM, para poder organizar a coisa, ele fica separando o mais possível. Quanto mais separado tiver, mais fácil fica de eu dar o diagnóstico, de eu fazer a pesquisa. Então, eles, às vezes, tomam essa atitude, que é uma atitude política, é uma decisão que eles tomam da forma como são decididas as coisas no DSM. São votações, são consensos de uma diretoria da coordenação que tiver vigente na época. E aí, hoje, é entendido que isso aí tá tudo nesse artigo aqui, é bem legal, do Coscopoulos, ou esse aqui, do Coscopoulos, ele que explicou isso aqui, então é um bom pesquisador, é numa revista bacana, são pesquisadores legais que querem contribuir, e eles mostram como que o sistema, ele acaba atrapalhando o diagnóstico da depressão mista, tá? Viram? Olha só que coisa, tem histórias nos bastidores da psiquiatria. É legal saber isso, né? Me diz, por favor, se você gostou de saber dessa fofoca psiquiátrica. Eu tava pensando em fazer um quadro assim, tipo, fofocas dos pesquisadores. A gente falar só de intriga entre pesquisadores, como que um responde pro outro, como que um não gosta do outro, um fica questionando o outro. Eles tretam, gente, é uma beleza ver briga de pesquisador. Briga não, né? Discussão, vai. Mas eu queria assistir algumas ao vivo. Eu fico lendo os artigos e vendo quem está discordando.